Para deixar o trabalho mais interessante, é legal a gente falar um pouco sobre o sistema nervoso entérico. Ele funciona como um cérebro localizado no trato gastrointestinal, sendo uma forma eficiente de deslocamento do controle visceral do sistema nervoso central para o sistema nervoso entérico. Evolutivamente, é uma forma do sistema nervoso central poupar espaço, mantendo ligação com o intestino para intercâmbio das informações. O sistema nervoso entérico, ele começa no esôfago, termina no ânus e tem aproximadamente 100 milhões de neurônios, que mesmo se ocorresse alguma interrupção de comunicação com o sistema nervoso central, eles seriam capazes de controlar o trato gastrointestinal. A medicina holística trata os intestinos delgado e grosso como nosso segundo cérebro e estariam ligados a relações como vitalidade, humor, disposição, alegria. Isto porque os intestinos também são responsáveis por 90% da serotonina produzida pelo corpo, o que estreita a relação desse órgão com doenças do tipo depressão. O sistema nervoso entérico ele ainda produz 20 substâncias capazes de atuar como neurotransmissores. Novas pesquisas realizadas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, lançadas no Brasil em 2000, afirmam que limitar o papel do intestino à digestão e absorção de nutrientes seria reduzir consideravelmente a importância desse órgão. O sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático formam a ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. A maior parte do trato gastrointestinal recebe inervação parasimpática por meio do nervo vago, exceto a porção terminal do cólon, a qual recebe inervação parasimpática da medula visceral através do nervo pélvico. Conhecimentos sobre exercício físico e apetite são importantes tanto para atletas que almejam aumento de desempenho físico, quanto para aqueles interessados na manutenção do peso corporal saudável. Pessoas obesas têm demonstrado diminuição expressiva da variabilidade da frequência cardíaca, aumento da atividade no nervo simpático, alteração do metabolismo hormonal e estimulação gástrica. Além disso, uma anormal atividade hipocampal foi identificada em resposta aos sinais de saciedade, comprometendo assim todo o controle da ingestão alimentar de obesos. A prática de exercícios físicos gera manutenção e perda do peso corporal, repercutindo tanto para melhorias no balanço energético, quanto para o sistema de regulação do apetite. Esses benefícios parecem ser influenciados pela intensidade e duração do exercício. O processo de regulação da ingestão alimentar, tanto em normoponderais quanto em obesos, ainda é curiosidade para a ciência, visto que componentes homeostáticos e hedônicos controlam sinais de fome em vias periféricas e centrais. Sinais aferentes, vindos da periferia, fornecem informações sobre o estado nutricional ao sistema nervoso central, o qual media e integra os sinais de fome e saciedade, formulando assim uma resposta fisiológica que regula o comportamento alimentar do indivíduo. O exercício físico, em geral, reduz o apetite, peso corporal e beneficia o balanço energético. O exercício físico ainda melhora a plasticidade cerebral, oxigenação e vascularização. O objetivo do estudo é revisar o conhecimento atual sobre os processos e mecanismos fisiológicos centrais, bem como a influência do exercício físico na regulação da ingestão alimentar na obesidade. A obesidade é considerada uma síndrome mundial envolvendo fatores sociais, psicológicos e socioeconômicos em indivíduos de todas as idades e grupos. O contínuo aumento nas taxas de incidência de pessoas com excesso de peso nas últimas décadas fez com que a obesidade atingisse proporções epidêmicas a ponto de a Organização Mundial de Saúde considerar a obesidade uma epidemia global. O balanço energético é determinado pela ingestão de macronutrientes, gasto energético e termogênese dos alimentos. Assim, o balanço energético positivo, em longo prazo, resulta em ganho de massa corporal na forma de gordura, enquanto que o balanço energético negativo resulta em perda de peso corporal. Pesquisas utilizando como amostra sujeitos obesos têm demonstrado a relação entre a diminuição expressiva da variabilidade de frequência cardíaca, aumento da atividade do nervo simpático, alterações do metabolismo hormonal e estimulação gástrica, tendo efeito sobre a ingestão alimentar e distensão estomacal.
Além disso, indivíduos obesos possuem em suas particularidades uma anormal atividade do hipocampo em resposta aos sinais de saciedade, comprometendo assim toda a contribuição na regulação e controle da ingestão alimentar. Importantes fatores envolvidos no controle do apetite geram distúrbios que acometem a homeostase energética. Essa última é controlada por dois conjuntos de sinais, os sinais tônicos e os episódicos. O conjunto de sinais que surge a partir dos estoques dos tecidos, especialmente do tecido adiposo, e reflete o que é frequentemente referido como sinalização em longo prazo ou, um termo alternativo, sinalização tônica, é responsável pela regulação de todo o balanço energético e massa corporal de gordura sobre dias ou até semanas. Os sinais químicos provenientes desse processo incluem a leptina, insulina e adipocinas. Em animais, altas concentrações destes hormônios, principalmente a leptina, diminuem a ingestão alimentar e estimulam o dispêndio energético. Em contraste, indivíduos obesos, geralmente, possuem altas concentrações de leptina e insulina, o que sugere uma possível resistência dos organismos de obesos aos efeitos destes hormônios, fazendo com que o efeito de supressão na ingestão alimentar não ocorra. Hengobian e Brown sugerem que exista uma relação entre as concentrações de leptina e insulina e ingestão alimentar, assemelhando-se a um U invertido, em que tanto baixas quanto muito altas concentrações de leptina e insulina estimulam a ingestão alimentar. Porém, níveis moderados circulantes destes hormônios têm efeito supressor. Os sinais denominados episódicos surgem largamente no trato gastrointestinal e são gerados periodicamente em ritmos sincronizados a partir do ato de se alimentar. Os componentes químicos envolvidos neste processo incluem colecistocina, peptídeo ligado ao glucagon, oxitomodulina, grelina, peptídeo YY, mais especificamente o YY336, e possivelmente por outros peptídeos liberados por células localizadas ao redor do trato gastrointestinal, sendo a grelina acilada considerada o mais importante componente de estimulação da ingestão energética, tanto em homens quanto em animais. A integração dos sinais tônicos e episódicos gera informações ao cérebro quanto ao estado dinâmico atual dos estoques de energia e os fluxos oscilatórios de nutrientes derivados da alimentação, quando esses últimos são detectados pela sinalização episódica. Os fundamentos fisiológicos dos fatores que controlam o término da refeição, assim como os fatores que controlam a quantidade de alimento ingerido durante a refeição, têm sido mais extensamente estudados. De acordo com Smith, existem duas categorias de sinais, diretos e indiretos, que contribuem para o controle da quantidade de alimentos ingeridos. Os sinais diretos são aqueles fornecidos pelo canal alimentar em resposta ao contato do alimento ingerido ou digestão do mesmo. São sinais de saciação, que são definidos por sinais sensórios gerados pela interação do alimento ingerido com o trato gastrointestinal, e incluem distensão estomacal e hormônios liberados pelo intestino em resposta ao transporte de nutrientes. Os sinais indiretos são definidos por inter-relações entre os mecanismos gerados pelos sinais diretos e os mecanismos neurais, construindo assim os sinais de saciação. Portanto, o impacto inibitório da ingestão alimentar é considerado como sinais indiretos. A fome e a saciedade são sentimentos que são governados por muitos processos e moléculas em que o cérebro, mais especificamente o hipotálamo, exerce um importante papel. De fato, o sentimento de fome leva a um aumento de ingestão alimentar e, como consequência disto, o sentimento de saciedade deve ser gerado. Porém, a influência dessas sensações, fome e saciedade, sobre a quantidade e frequência de refeições está intimamente relacionada ao fator hereditariedade. A modificação dos padrões ou hábitos alimentares parece ser consenso na literatura como medida essencial para a diminuição dos percentuais de gordura corporal. Portanto, dietas hipocalóricas parece ser a melhor medida adotada para quem deseja perder peso. No entanto, a associação de ingestão alimentar balanceada a um aumento relevante do dispêndio energético diário total
parece ser ainda mais benéfica. Como consequência disto, verificou-se que a atividade física tem estreita relação com a ingestão alimentar, pois o trabalho corporal requer energia fornecida pelos nutrientes para que haja restauração dos estoques de combustível, com o propósito de continuidade do funcionamento das funções corporais. Maia e outros autores executaram estudos com animais e homens, examinando o efeito do exercício físico sobre a massa corporal e ingestão alimentar. Os mesmos autores confeccionaram gráficos que são apresentados na figura 1. Dividiram o nível de atividade física em 5 zonas, onde a zona 1 ilustra o comportamento da ingestão alimentar e massa corporal de indivíduo com baixo nível de atividade física. É encontrado um aumento do tempo ocioso, tornando-o mais sedentário. Esse tipo de ação não induz a uma redução compensatória da ingestão alimentar do mesmo, levando ao aumento da massa corporal total. Já na zona 2, é ilustrada a introdução da atividade física no cotidiano do sujeito, tendo como consequência uma redução, mesmo que pequena, na ingestão alimentar, devido à mobilização dos estoques de energia, levando à diminuição da massa corporal total. Na zona 3, denominada de zona sensível, ilustra-se o indivíduo que agora é praticante regular de atividade física de moderada a vigorosa intensidade. Esse tipo de atitude tem consequências que se diferem se o sujeito for magro, ou seja, a ingestão alimentar dele é aumentada, porém sua massa corporal total é mantida. Já, se o indivíduo for obeso, não é demonstrado significantes mudanças na ingestão alimentar devido ao excesso de energia estocado. O nível de atividade física da população em geral possui um limite em torno de 2,2 a 2,5, zona 4, e em indivíduos altamente treinados em torno de 4,0 e 5,0, zona 5. Acima desses valores, o corpo humano não é capaz de compensar o dispêndio energético e, como consequência disto, perde-se massa corporal total, inclusive massa magra. Em suma, vários estudos sustentam a importância da região hipocampal sobre o gerenciamento da ingestão alimentar através da decodificação de citocinas que traduzem as sensações de fome e saciedade. Exercícios físicos com intensidade de moderada a extenuante, cerca de acima de 60% do VO2 máximo, parecem ser mais eficazes no tocante ao efeito supressor do exercício físico em relação à ingestão alimentar. O peptídeo PYY336 parece possuir maior sensibilidade às alterações da regulação do apetite do que o PYY136. A grelina, na forma acilada, é outro ótimo exemplo, pois somente nesta forma a mesma consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Um artigo de reportagem publicado na Folha de São Paulo em 2009 trouxe uma leitura complementar sobre a relação da atividade física e a supressão da fome. O jornal publicou um estudo britânico mostrando que após a prática de caminhada, atividade física moderada, os atletas sentiam fome normalmente, mas, se os exercícios fossem de alta intensidade, eles perdiam o apetite. O resultado também variava conforme o tipo de treino. Constatou-se que quem fazia atividades aeróbicas perdia a fome por ainda mais tempo do que quem havia realizado atividades de resistência muscular. Segundo o estudo, a supressão da fome é mais acentuada na primeira hora após o treino, mas, comparando quem fez com quem não fez exercícios, observou-se que a diferença entre ambos era significativa por até 2 horas. Após esse período, a fome volta a ser igual à de quem não treinou. Os estudos usaram como medição questionários e exames de sangue, principalmente a concentração de grelina, aquele hormônio que avisa o cérebro a hora de comer. Constatou-se que treino intenso reduz a concentração de grelina. Isso faz com que aumente a liberação de peptídeos e o aumento da saciedade. Resultado? Menos fome. Mas a obesidade atrapalha esse processo. Um estudo realizado na Universidade de Michigan por Katharina Bauer explica que o processo está na leptina, hormônio que gera a saciedade. A leptina é liberada pela gordura corporal e obesos possuem grande quantidade. Esse excesso acaba deixando o organismo acostumado com o hormônio. Logo, a mensagem de saciedade fica menos eficaz. Isso vira uma bola de neve.
Segundo a nutricionista Iona Zimberg, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, quanto mais as pessoas engordam, menos sensíveis ficam à leptina, que induz a saciedade. Por isso, sentem mais fome. Mas calma, gordinhos, o exercício físico tem um efeito bacana, visto que quem começa a se exercitar procura hábitos mais saudáveis. Valmir Coutinho, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, diz que atividades aeróbicas intensas liberam noradrenalina, que diminui a fome, e serotonina, que promove sensação de bem-estar e faz com que o corpo se sinta saciado mesmo com pouca comida. Não por acaso, os inibidores de apetite agem de acordo com esses dois neurotransmissores. Ao fim de tantas leituras, o ideal é combinar atividade física com dieta. Sabemos que existem fatores que diferenciam o indivíduo normoponderal do obeso sob aspectos fisiológicos que dificultam o controle de saciedade, ingestão de alimentos e, consequentemente, emagrecimento dos mais gordinhos. Ciente que o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico têm suas comunicações, constatamos que, mesmo tendo sistemas interdependentes, as ligações nervosas entre eles garantem a atividade perfeita não só para a digestão e absorção de nutrientes, como também para aspectos psicológicos, isto sob o olhar da medicina holística. De fato, encerramos por entender a importância da homeostase fisiológica e os efeitos benéficos ou prejudiciais quando seu equilíbrio é quebrado.